assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá para ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado Saint Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso, aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada, ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado, fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais e as pessoas andam por passarelas ou barcos, como se fosse uma nova Veneza. O calor está tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado. Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts, uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante.
A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação. Sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo. E ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo. E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa. Será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria. Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu. E como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não tá só lembrando, ele tá vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele tá se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele tá decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior. Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado St. Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre, mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo, ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança. E no meio disso, tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior.
Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, St. Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May tá no centro disso tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá para ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos, e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado St. Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso, aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada, ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado, fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais, e as pessoas andam por passarelas ou barcos, como se fosse uma nova Veneza. O calor está tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado. Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts.
uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante, e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante. A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação, sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo, e ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo. E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa: será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria. Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu, e como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não tá só lembrando, ele tá vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele está se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele está decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior. Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado St. Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre, mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo,
ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança, e no meio disso tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior. Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, St. Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May tá no centro disso tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá para ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado St. Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso, aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada, ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado, fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais, e as pessoas andam por passarelas ou barcos, como se fosse uma nova Veneza. O calor está tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado.
Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts, uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante. A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação, sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo, e ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo. E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa: será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria. Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu, e como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não tá só lembrando, ele tá vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele tá se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele tá decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior. Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado St. Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre,
Mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo, ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança. E no meio disso, tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior. Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, St. Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May está no centro disso tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá para ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado St. Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso, aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada, ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado, fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais, e as pessoas andam por passarelas ou barcos,
como se fosse uma nova Veneza. O calor tá tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado. Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts, uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante, e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante. A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação, sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo. E ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo. E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa. Será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria. Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu. E como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não está só lembrando, ele está vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele está se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele está decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior.
Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado Saint Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre, mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo, ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança. E no meio disso, tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior. Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, Saint Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May tá no centro disso tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá para ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos, e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado Saint Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso, aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada, ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado,
fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais e as pessoas andam por passarelas ou barcos, como se fosse uma nova Veneza. O calor está tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado. Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts, uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante, e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante. A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação, sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo, e ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo. E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa. Será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria. Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu. E como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não está só lembrando,
Ele tá vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele tá se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele tá decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior. Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado St. Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre, mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo, ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança. E no meio disso, tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior. Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, St. Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May tá no centro disso tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá para ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado St. Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso, aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada,
ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado, fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais e as pessoas andam por passarelas ou barcos, como se fosse uma nova Veneza. O calor está tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado. Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts, uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante. A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação, sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo, e ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo. E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa: será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria.
Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu. E como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não está só lembrando, ele está vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele está se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele está decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior. Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado St. Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre, mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo, ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança, e no meio disso tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior. Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, St. Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May tá no centro disso tudo. Nick é tipo um detetive do passado. Isso mesmo. Ele tem uma máquina que permite que as pessoas revivam memórias como se estivessem acontecendo de novo. Não é só lembrar de algo, é reviver mesmo. Sentir cheiro, ouvir sons, ver tudo nitidamente, como se estivesse lá. Ele e a parceira dele, a Emily Watts Sanders, comandam esse negócio onde os clientes entram, deitam numa cápsula cheia d'água e mergulham nas lembranças mais importantes da vida deles. Uns vão lá para lembrar de um amor perdido, outros para recuperar uma senha que esqueceram. Mas a coisa muda completamente quando entra em cena uma mulher chamada May. May chega com aquele ar misterioso, pedindo para encontrar a chave que perdeu. Parece uma coisa simples, mas logo de cara dá pra ver que o Nick fica mexido. Ele se encanta com ela. É como se ela tivesse hipnotizado ele só com o jeito de andar e falar. A partir daí, os dois começam um romance intenso, daqueles que parece que um vive pelo outro. Só que, do nada, May desaparece sem deixar nenhum sinal. E aí, meu amigo, o Nick vira um obcecado. Ele começa a usar a própria máquina para tentar entender o que aconteceu. Ele volta nas memórias deles, revê tudo várias vezes, buscando alguma pista, alguma falha, algum sinal de que ela ia sumir. E quanto mais ele investiga, mais ele entra num labirinto cheio de segredos. Porque May não era quem ele achava que era. Ela tinha um passado escondido, envolvida com gente perigosa, com criminosos, e um esquema de corrupção e tráfico de drogas que envolvia até políticos influentes e grandes empresários. E nesse caminho, o Nick acaba descobrindo que May se envolveu com um cara chamado St. Joe, um bandido cruel que dominava partes da cidade com mão de ferro. Além disso,
aparece o nome de um político corrupto chamado Cyrus Booth, que está por trás de umas mortes e encobrimentos, e que também tem ligação com o sumiço da May. A história vai ficando cada vez mais tensa e cheia de reviravoltas, com o Nick entrando em lugares perigosos, enfrentando inimigos e colocando a própria vida em risco só para descobrir a verdade. Mas o mais doido é que mesmo depois de tudo o que ele descobre, mentiras, traições, um monte de coisa pesada, ele continua amando a May. A pergunta que fica o tempo todo no ar é: será que ela realmente amava ele? Será que tudo foi um jogo? Ou teve um sentimento de verdade ali? O filme brinca muito com isso, com o que é real e o que é só uma lembrança distorcida pelo coração. No meio disso tudo, a cidade continua afundando, literalmente e emocionalmente. As pessoas vivem agarradas ao passado, fugindo do presente e do futuro que não tem mais esperança. E o Nick vira quase um símbolo disso. Alguém que prefere viver preso numa memória boa do que encarar a realidade. Logo no comecinho, a gente já percebe que o mundo não tá nada bem. As cidades estão cheias d'água. O nível do mar subiu tanto que parece que tudo foi engolido por uma enchente sem fim. Miami, por exemplo, está parcialmente submersa. Os prédios continuam de pé, mas as ruas viraram canais e as pessoas andam por passarelas ou barcos, como se fosse uma nova Veneza. O calor está tão insuportável que ninguém mais sai de dia. A cidade só acorda quando o sol se põe. E com o caos que virou o planeta, as pessoas começaram a se apegar ao passado, porque o futuro parece que não existe mais. É nesse clima meio melancólico que entra o Nick Bannister, nosso protagonista. Nick é um cara calado, introspectivo, mas inteligente e cheio de cicatrizes do passado. Ele comanda um negócio bem diferente, quase terapêutico. Ele ajuda as pessoas a reviverem memórias. Tipo assim, você entra num tanque, deita lá, e uma máquina lê a sua mente e projeta as lembranças como se você estivesse vivendo tudo de novo. Dá pra sentir, ver, ouvir, tudo igualzinho. É uma mistura de tecnologia com nostalgia, onde as pessoas vão mais para se sentir bem do que para resolver problemas. Ao lado dele tá a parceira Watts, uma ex-militar durona e leal, que ajuda a controlar o equipamento e manter a segurança da parada. Tudo vai meio que no automático, até o dia em que aparece uma mulher chamada May. Ela chega já toda misteriosa, com um vestido vermelho marcante e dizendo que perdeu as chaves. Quer usar a máquina só para lembrar onde deixou. Parece uma coisa simples, mas Nick fica completamente hipnotizado por ela desde o primeiro instante. A voz dela, o jeito como ela anda, o modo como ela fala, tudo nela é envolvente. Dá pra ver que ele fica encantado e que ali nasce alguma coisa mais forte. Só que ele não entende muito bem por quê. É como se fosse mágica. Aí começa um clima entre os dois. Depois daquela sessão da chave perdida, eles passam a se ver mais vezes. Vão ao teatro, conversam sobre o passado, trocam confidências. May canta em um clube noturno. E olha, a cena dela cantando uma música lenta com aquele clima retrô é daquelas que gruda na memória. O romance cresce rapidinho. Eles se envolvem de verdade, daquele jeito que faz o tempo parar. Nick, que era todo preso nas suas rotinas e nos traumas da guerra, se solta com ela. Parece que ela trouxe cor para um mundo que estava todo cinza. Eles vivem momentos lindos juntos, em meio à cidade submersa, às vezes até flutuando na água, como se o caos ao redor não existisse. Só que um dia, do nada, a May desaparece. Simples assim. Algumas sem dar explicação, sem bilhete, sem recado, sem nenhuma pista. Nick fica devastado. Ele não entende o que aconteceu. Será que ela foi embora porque quis? Será que algo aconteceu com ela? Será que ela mentiu o tempo todo? A cabeça dele vira um turbilhão. E aí entra o que faz essa parte da história ficar ainda mais tensa. Ele começa a usar a própria máquina para voltar às memórias deles, tentando encontrar algum sinal, alguma dica escondida de que ela planejava desaparecer. Ele revive tudo várias e várias vezes, como se estivesse tentando mudar o passado com os olhos do presente. A parceira dele, a Watts, já começa a ficar preocupada. Ela tenta alertar o Nick. Cara, você tá exagerando. Isso pode te consumir. Mas ele tá completamente mergulhado nisso. A obsessão dele pela May vai crescendo, e ele começa a seguir rastros, vasculhar arquivos, procurar pessoas ligadas a ela. É como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisa resolver a qualquer custo.
E aí, aos poucos, ele descobre que talvez a May não seja exatamente quem ele achava. Ela pode ter um passado sombrio, pode estar envolvida com pessoas perigosas, e isso muda tudo. Porque aquele amor puro e intenso que ele viveu pode ter sido baseado numa mentira, ou não. A grande questão que fica no ar é essa: será que o amor foi real, ou só parte de um plano maior? Logo depois do sumiço da mãe, Nick começa a procurar respostas por conta própria. Ele não consegue aceitar que ela simplesmente sumiu, e como ele tem acesso à máquina das memórias, ele começa a usar o próprio equipamento para reviver, inúmeras vezes, os momentos que passou com ela. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma falha no sistema, alguma pista que ele deixou passar. Mas isso começa a afetar a cabeça dele. Ele não está só lembrando, ele está vivendo aquilo tudo de novo. E com isso, começa a perder o senso do que é passado e o que é presente. Watts, que é a parceira dele e também sua única amiga de verdade, vê tudo isso e tenta alertá-lo. Ela percebe que ele está se destruindo, que essa obsessão vai acabar com ele. Só que Nick não quer saber. Ele está decidido a descobrir o que aconteceu com a May, custe o que custar. E é nesse ponto que ele começa a seguir um rastro que leva para algo bem maior. Ele descobre, por exemplo, que a May teve envolvimento com um cara perigoso chamado St. Joe. Esse sujeito comanda um pedaço da cidade, envolvido com tráfico de drogas e 1000 outras coisas ilegais. Nick decide ir atrás dele, invadir o território do bandido e arrancar informações na marra. E é aí que o filme começa a virar um suspense policial. Ele entra num mundo sujo, cheio de corrupção, drogas e violência. Ele se arrisca, enfrenta capangas, quase morre, mas não desiste. Nessa jornada, Nick encontra outras pessoas que tiveram contato com a May, e cada uma revela uma versão diferente dela. Tem quem diga que ela era viciada, outros dizem que ela era manipuladora. E tem também os que juram que ela foi vítima de tudo isso. E isso vai deixando o Nick completamente dividido. Será que ela era uma criminosa? Uma espiã? Uma vítima? Ou uma mulher tentando escapar de algo pior? Em paralelo, ele descobre que a May se envolveu com um caso que envolve um magnata rico e influente chamado Walter Sylvan. Esse cara é o típico figurão poderoso, com um passado cheio de segredos. A família dele tá brigando por herança. E no meio disso, tudo tem um caso de um filho ilegítimo que ninguém quer que apareça. Adivinha quem sabia demais sobre isso? Exatamente, a May. Nick percebe então que o sumiço da May pode estar ligado a algo bem maior. Uma conspiração para esconder esse segredo sujo da família Sylvan. A May sabia demais, e por isso pode ter sido eliminada. Ou pior, pode estar escondida com medo de morrer. E para complicar mais ainda, entra na história um ex-policial corrupto chamado Cyrus Booth. Esse cara é violento, sem escrúpulos, e claramente tem algo a esconder. Ele aparece em várias memórias de pessoas que Nick interroga, e parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Aos poucos, Nick começa a montar o quebra-cabeça. Booth, St. Joe, a família Sylvan, todos parecem estar conectados de alguma forma. E a May está no centro disso tudo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.